Gente, vocês sabem o que é doença mental? Não. Vocês sabem o que é psiquiatria? Vocês sabem quando que surgiu, que o povo começou a falar sobre psiquiatria ou sobre saúde mental? Gente, o trem é muito antigo. Tem relatos de Hipócrates, Sócrates, Platão. Esse povo lá de trás, tudo já falava. E tem relatos também que falam que a saúde mental ou a percepção de alterações mentais iniciou junto com o início da medicina. Faz tempo. Né, com os primeiros estudos da medicina já estava lá a saúde mental envolvida. E tem um monte de relatos falando sobre que esses caras que eu falei para vocês, Hipócrates, Sócrates, Platão, esse pessoal todo, já falava sobre isso. Ah, doutora, mas por que você está falando esse negócio para nós? Gente, é para quê? Para vocês entenderem, esse vídeo eu fiz para vocês entenderem que nós estamos falando sobre saúde mental, que é muito antigo e até hoje tem muito preconceito. E eu convido vocês para ficar aqui nesse vídeo para entender por que até hoje as pessoas que sofrem de saúde mental sofrem tanto preconceito, ninguém entende, e os profissionais da saúde tá tudo envolvido nesse meio aí, porque a gente sofre preconceito também, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês o que é esse preconceito e de onde que ele vem. Véi, que viagem é essa, véi? Eu sou a Luciana, eu sou psiquiatra, eu fiz esse canal para ajudar vocês a desmistificar, a descomplicar a saúde mental, e eu acho que esse é um tema muito interessante para falar sobre preconceito em relação à saúde mental. E se vocês gostarem, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações e vamos pro vídeo. Gente, então olha só. O nosso problema começou a ficar ruim na época do cristianismo. História. Gente, eu adoro história, então vocês vão ver um monte de coisas eu falando sobre isso. Então começou no cristianismo, porque lá no cristianismo eles começaram a relacionar como se a pessoa que tivesse um transtorno mental, alterações, né, alucinações, qualquer coisa nesse sentido, estaria relacionado com como se fosse a ira de Deus, uma ira divina, como se fosse um pecado, como se fosse o demônio, se ela estivesse possuída por alguém. Porque nessa época do cristianismo, as pessoas ficaram muito mais suscetíveis à superstição. Então, tudo era muito supersticioso, todas as coisas que aconteciam tinha relação divina, relação com Deus, e se estava acontecendo alguma coisa errada, então tinha uma coisa errada, né? Então começou a separação das pessoas. E aí, gente, só foi piorando. Na Idade Média, para vocês terem ideia, foi onde começou a acontecer os exorcismos, separar as pessoas da comunidade, começou as perseguições mesmo. E aí, tipo assim, e o Renascimento continuou, a Idade Média veio ruim, aí o Renascimento continuou ruim, onde continuou as perseguições, excluindo as pessoas até da sociedade, eles baniam essas pessoas, e só foi começar a melhorar a partir do Renascimento, onde... E aí, pessoal, só começou a melhorar no racionalismo, na época em que as pessoas começaram a racionalizar um pouco mais. E aí foi um cara chamado Philippe Pinel, que foi um dos caras que primeiro começou a lutar contra as injustiças que aconteciam com essas pessoas que sofriam de doença mental. Existiam já nessa época hospitais em que os doentes mentais chegavam a ficar acorrentados em torno de 30 anos. Vocês imaginam como é que era a degradação desse ser que estava ali? E ele nessa época começou a se revoltar e começou a lutar, e foi aonde começou a virada. E aí lá pelo século XIX, século XX, as escolas de psiquiatria francesa e alemã, onde começaram a realmente fazer mais estudos, a desenvolver técnicas, a desenvolver tratamentos
para conseguir ajudar os pacientes psiquiátricos e realmente conseguir enxergar essas pessoas como doença, não como problemas mentais ou problemas de perseguição ou de espirituais ou que tinha alguma coisa errada com a pessoa. Então foi aí, imagina pessoal, em 2010, no século XIX e no século XX, que começou a se olhar para a psiquiatria de uma forma como doença. Então olha como a gente está atrasado teoricamente. E aí, pessoal, com os tratamentos que a gente foi implementando, nesse período houve ainda muito sofrimento para os pacientes. Para vocês terem ideia, a primeira medicação usada na psiquiatria só foi lançada, foi começada a ser estudada em 1950. Imagina, pessoal, 1950 é há 70 anos atrás. Foi há 84 anos. Só há 70 anos atrás que se saiu a primeira medicação usada na psiquiatria. Então, vocês percebem como a gente, infelizmente, ainda tem muito para alcançar, a gente tem muito para andar para poder desmistificar esse lance da saúde mental ainda até hoje. E aí, doutora, mas por que você resolveu fazer esse vídeo? Gente, eu fiz esse vídeo para vocês, compartilhar aí pro pessoal, compartilhar para quem tem muito preconceito em relação à saúde mental, que para elas entenderem que a saúde mental é muito importante e são doenças. Essas doenças, elas têm tratamento e pode trazer uma melhora significativa para a qualidade de vida e para a vida em sociedade dessas pessoas que estão doentes, ou até mesmo voltar ao normal. Só que para isso, eu preciso olhar essas doenças ou essas pessoas com carinho, com empatia. Eu preciso enxergar isso como uma doença. Para vocês terem uma ideia, até hoje, se a gente vê um paciente, ou a gente não, as pessoas em geral vê um paciente tendo um surto psicótico, tem muitas pessoas que vão falar que é o demônio. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Gente, imagina isso. Isso acontecia, as pessoas falavam isso lá na época do cristianismo, lá na época de Jesus Cristo, tá ligado? Como esse trem é ultrapassado, que é coisa do demônio. Gente, época medieval, puxa vida, olha tanto que nós já evoluímos, mas as pessoas ainda falam isso até hoje, gente. Eu escuto isso no meu consultório até hoje, achando que é problema espiritual, que eu surtei por problema espiritual. Meu Deus! Jesus! Gente, saúde, doença, eu preciso de remédio, eu preciso de tratamento. Então, para vocês verem como ainda sofremos de preconceito. Outro exemplo para vocês, depressão. Até hoje, se você vê uma pessoa depressiva por aí, você já vai começar a falar assim, isso é falta de Deus no coração, você tá sem coisa para fazer, muda teu pensamento, faz uma coisa diferente, você vai melhorar, tem que ter força de vontade, tá? Gente, olha só, por um acaso alguém fala para quem tá com pneumonia para ter força de vontade para melhorar? Puta que sacanagem! Não, mas na psiquiatria não, o cara tá doente e eles mandam ter força de vontade. Gente, é doença. E por isso que eu fiz esse vídeo, para vocês entenderem que nós estamos falando aqui de doença, não estamos falando de frescura. E aí, o que eu faço? Gente, um olhar diferenciado, olhar para a doença, saber que isso tem tratamento, que vai melhorar, é só se cuidar. E procurar profissionais da área da saúde mental, que vão saber te ajudar e te orientar da melhor maneira possível. Mas, gente, o importante é que vocês consigam enxergar que a gente precisa evoluir, que o nosso pensamento, nossos preconceitos têm que evoluir. A gente não pode continuar pensando que doença mental é coisa do demônio, ou que é coisa frescura, ou que é falta de roupa suja para lavar. Gente, eu estou falando de doença. E doença tem que ser respeitada como doença, e tem que ser tratada e cuidada da melhor maneira possível. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já passaram por isso, já escutaram esse relato de alguém mandando você rezar mais ou fazer alguma coisa, comenta aqui comigo, vai ser legal a gente bater um papo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações. E é isso, eu espero que vocês estejam gostando. Até o próximo. What a wonderful